Oi, turma. Hoje nós vamos trabalhar um tema que é muito importante, que cai no vestibular, que cai no Enem e que devia cair na consciência de todo mundo. Que o tema é raça, racismo, etnia e multiculturalismos. Muito além do vestibular, muito além da compreensão acadêmica, isso é importante para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade, para o nosso país como um todo. Então, prestem bastante atenção. Qualquer dúvida podem me mandar, eu respondo na próxima aula. Tá? E vamos lá. O que esse tema busca? Compreender as teorias científicas e os regimes políticos que tentaram manter as desigualdades raciais e sociais, fundamentando-se nas pretensas raciais e étnicas. A gente vai estudar que existiram políticas que visavam essa separação da sociedade entre supostas raças. Veremos também que as relações de diferentes culturas fizeram nascer no Brasil um racismo à brasileira. Sabe aquela ideia que você pergunta aí uma galera? Então, todo mundo fala, não tem racismo no Brasil, não tem? Será que não tem? Ou aqui o racismo é um pouco diferente do que em outras partes do mundo? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos e da África do Sul, onde houve uma segregação. E quando a gente fala de racismo, a gente não fala só de um povo. A gente fala do racismo contra vários povos, etnias diferentes, do branco colonizador, que se tornou padrão no nosso país e foi tomado como a premissa do correto, enquanto os demais foram relegados a posições de inferioridade na nossa sociedade. No caso do indígena, nós sempre somos barrados quando vamos em alguma loja porque somos indígenas. Isso acontece muito por aqui. Mas professora, eles são índio. E daí? Mas eles têm que viver no meio do mato daí. Tem? A grande maioria da nossa população é miscigenada. Bem, eu sou descendente de várias coisas, em vários grupos humanos. Não sei quantos. Por que não sei quantos? Porque eu sei o meu grupo humano próximo. Minha bisavó, minha tataravó. E além dela, quem veio antes? A gente não tem informação. Eu tenho uma informação limitada dos meus antepassados. Eu sei que eu tenho antepassados que vieram da Itália, eu sei que eu tenho antepassados que vieram da Espanha, eu sei que eu tenho antepassados no Brasil, nativos brasileiros e também afrodescendentes, pela constituição da família do meu pai com a família da minha mãe. E antes disso, somos um povo totalmente miscigenado, não só próximo, como eu disse, minha bisavó, tataravó, e antes. E o que você está falando? O que tem a ver com índio? Tudo. Eu vivo como minha tataravó vivia? Vamos pensar. A minha bisa fugiu, por parte de mãe, o nome dela era Virgínia. Ela fugiu com o pai da Primeira Guerra Mundial e veio para o Brasil, fugindo da guerra. Quando ela veio com os pais dela, ela foi para uma fazenda de café, onde ela teve a minha avó. E ela era uma camponesa. Eu vivo como ela? Você vive como seu antepassado? Mas a gente quer que o indígena viva como os primeiros indígenas de 500 anos atrás. Se a gente tiver um indígena com celular, a gente acha estranho. Como assim, professora? Óbvio que o indígena tem a premissa, pela própria cultura dele, de manter as suas raízes. Isso é deles. Igual alguns povos que vieram de outras partes do Brasil, mantêm a sua cultura. Colonização polonesa, alemã, na região sul, principalmente do Brasil, tem bastante concentração de descendentes de imigrantes que tentam manter a cultura do seu povo, assim como o indígena tenta manter a cultura do seu povo. Mas essa cultura, ela sofre interferência da sociedade. E ele vai adaptando um conjunto de coisas para o seu dia a dia, assim como nós, o celular, a televisão, a energia elétrica, o carro. Por que não? Minha bisavó não tinha carro, eu tenho. Mas eu não sei, então, se a gente parte da premissa que o indígena não pode ter, então nós também não podemos. A gente tem que viver como os nossos antepassados. Mas a gente não pensa assim.
A gente só pensa, índio mato, mato índio. Se o índio não tá no mato, o índio não é índio. Por favor. Por favor. Essa é uma foto do regime do apartheid que ocorreu nos Estados Unidos e na África do Sul, como falaremos posteriormente. Eram bebedouros para pessoas brancas coloridas, como diz na legenda. Olha a diferença. A segregação, a separação. Preconceito, discriminação e segregação é o que a gente vai trabalhar agora. Preconceito, discriminação e segregação são conceitos diferentes. O significado de cada termo é atribuído em relação a disputas de poder político, poder territorial, institucional, simbólico, em diferentes períodos históricos. Sim, gente, não é só por causa do povo. Ninguém briga por causa da cor da pele, apenas. Essa briga começa por alguma coisa, por uma dominação de algo. Ela se institucionalizou, hoje não se pensa sobre isso. Mas foi para dominar, para subjugar, para lucrar sobre determinados povos, territórios, nações. E circunstâncias diferentes socioculturais. Existe preconceito de várias formas. O preconceito de classe, eu odeio pobre. Aquele riquinho mimado, metido. Claro que é muito mais fácil você ter preconceito contra um pobre do que contra um rico. Pelo menos eu sinto isso como pobre. Que a gente vai num lugar, dependendo do lugar que nós vamos, se não é da nossa classe social, você se sente mal. Pelos olhares das classes sociais superiores para você, no caso. Estou falando das minhas experiências. De crença. Só a minha cultura, só o que eu acredito está certo. Tua religião está errada. Existe preconceito de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de cultura, entre outros. E esses preconceitos dão a base para as discriminações e para a segregação. Primeiro tem um preconceito. O que é um pré-conceito? É uma ideia preconcebida. É uma ideia que vem antes, que você não pensa, você só tem aquela ideia de tá errado. Óbvio que é um preconceito, porque se você analisar mais a fundo, ele tende a não se sustentar. Isso gera discriminação. Vamos hipoteticamente, vamos pensar assim, eu não gosto da cultura dos Smurfs. Tô brincando, eu sei que Smurf tá. É os verdes, os azulzinhos, tá, ok. Eu não gosto da cultura dos Smurf, então eu vou discriminar os Smurf. Eu não quero andar com Smurf. Não gosto de Smurf, não quero andar com Smurf, eu vou ver um Smurf. Eu vou tirar sarro do Smurf, eu vou discriminar o Smurf. E por último, eu vou segregar, vou separar. Se eu não quero ele perto de mim, eu separo, eu deixo ele longe. E é assim que acontece com os preconceitos. Seja de raça, de gênero, de classe, de orientação sexual, de etnia. E essas práticas expressam atitudes hierárquicas. Porque uma pessoa, um grupo, se coloca como superior ao outro. Socialmente se valorizam. E valorizam certos grupos. Então, esse grupo começa a ser valorizado. Esse grupo é superior a esse aqui. E a gente já estudou em cultura que ninguém é superior a ninguém. Toda cultura é válida, todo grupo humano é válido, toda etnia é válida, toda crença, toda história. Analisem. Mas analisa de verdade, analisa aí dentro da cabecinha de cada um de vocês. Quem vocês consideram superior? Observa que mesmo sem querer, a gente acaba olhando para um, esse é provavelmente um morador de rua. O outro tem dinheiro. Esse provavelmente vale mais. Por que essa ideia vem? Se os dois são seres humanos, por que essa ideia paira sobre a cabeça da maioria de vocês? Se os dois são seres humanos e se todo ser humano merece respeito e igualdade de valores e direitos. Porque está intrínseco. Nós fomos, como a gente estudou no primeiro trimestre, no segundo, socialização, nós aprendemos conceitos. E a gente aprende também a discriminar. Esse foi um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Uma garota era um dia para se comemorar na escola a cultura da família e a menina foi vestida de mãe de santo, assim como sua avó.
E ela foi apedrejada por um pai de um aluno na escadaria da escola enquanto ela entrava. Ela estava vestida de mãe de santo. A menina tinha 12 anos e levou uma pedrada de um pai de um aluno na cabeça. Preconceito. Contra a crença. Não vou traduzir, espero que vocês o façam. Procura no YouTube também, no Google. Escreve. Mulher precisa do quê? Isso também, preconceito de gênero. Quer ver? Parece ridículo para vocês? Por que isso não? Por que a gente já interiorizou uma cultura, de certa forma, machista, sexista, preconceituosa, discriminatória, que utiliza a mulher como objeto? E quando faz a mesma coisa com o homem, é bizarro. Isso daqui também deveria ser bizarro. Assim, os métodos de discriminação e segregação materializam processos ideológicos fundamentados em preconceitos, que refletem a hegemonia de um grupo social que se subordina aos demais consequentemente. This is Brazil. Observa. Essas imagens são reais, essas fotos são reais, essas fotos acontecem todo dia. Esse tipo de confronto, esse tipo de tratamento para com determinadas populações são corriqueiros no nosso país. Nós não passamos por isso, em grande parte, de forma tão explícita, porque moramos em cidades pequenas. No caso, eu estou gravando para vocês, meus alunos já estão lá e de ângulo. Nas grandes cidades, isso é uma realidade. Preconceito, discriminação e segregação serviram ainda e servem de base, critério e referência para a manutenção das desigualdades sociais. Entretanto, para a construção de sociedades fundamentadas não em preconceitos, mas em direitos humanos, em valorização da diversidade étnico-cultural, é preciso a gente questionar, a gente investigar as bases desse pensamento. Ou seja, de onde esse pensamento, esse preconceito vem? De onde ele está vindo? Por que ele está aqui? Em grande parte, na nossa sociedade, inserido, arraigado em cada ser humano. Então, esses preconceitos, esses comportamentos racistas, segregatórios e segregacionistas, discriminatórios, têm que ser analisados, porque somos diferentes. Somos grupos humanos com características físicas diferentes. E isso não nos torna diferentes. Gente, raça, quando eu coloco raça entre parênteses, porque raça é a raça humana. Não tem... Nós não somos cachorros, nós não somos gatos. Cachorro, você tem o pincher, o bulldog, o pastor alemão, você tem um monte de raças. O ser humano, você tem a raça humana. Você tem diferenças aí físicas dentro dessa raça humana, mas não existe essa separação. A separação é étnica, não é racial. Somos uma raça só. Refletir sociologicamente sobre esses conceitos significa discutir criticamente a formação histórica, social, econômica, política da identidade nacional brasileira. Óbvio que se existe um preconceito arraigado, é porque existe uma história por trás disso. Qual é essa história? Assim, devemos questionar cotidianamente os nossos próprios valores e condutas, diante das diferenças culturais, desigualdades sociais, presentes, não só no Brasil, mas como todo mundo. O preconceito não é um problema brasileiro unicamente, ele é um problema que acontece em várias esferas, em várias partes do mundo. Todos os tipos de preconceito. Classe social, cor, gênero, idade. É necessário compreender melhor o contexto que esses valores e condutas são produzidos. Deixa eu ver se eu tenho isso daqui. Eu acho que eu ia colocar, gente, não coloquei, tá? Foi isso que eu fiz. Mas não tem problema, eu vou passar e vou continuar. Tá aqui, achei.
A Constituição brasileira prevê em seu preâmbulo na sociedade que assegura o exercício dos direitos sociais individuais, de liberdade, de segurança, de bem-estar, de desenvolvimento, igualdade e justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Está na Constituição. Fundada na harmonia social, comprometida na ordem interna e internacional, com solução pacífica das controvérsias. Tal sociedade exige uma reflexão crítica, a renovação do pensamento e a construção de comportamentos que reconheçam a riqueza caracterizada da diversidade humana que está presente em nosso país. Então, está na Constituição que devemos nos questionar para mudar esse contexto discriminatório, porque todos somos iguais, temos direitos iguais. O que são preconceitos? São atitudes negativas, desfavoráveis contra uma pessoa, um grupo, um povo, uma cultura diferente daquele que os manifesta, fundamentado em estereótipos negativos, generalizações superficiais e depreciativas do outro. Essas atitudes servem de base para um julgamento prévio. Preconceito é pré-concebido, né? Você analisa através de estereótipos, aquilo que você vê por fora. A legislação considera crime qualquer forma de preconceito. Contudo, infelizmente, persistem na sociedade brasileira preconceitos relacionados a diferentes aspectos sociais, quase imperceptíveis por serem socialmente naturalizados, isto é, aceitos como naturais, comuns, permanentes, e por estarem profundamente enraizados no cotidiano das práticas culturais. Tem gente que acha isso besteira, isso não é besteira. Não é besteira, a gente tem que mudar algumas expressões racistas, a gente tem que deixar de usar essas expressões. Amanhã é dia de branco. O que isso significa? Que amanhã é dia de branco, é dia de trabalhar, como se só branco trabalhasse. Servir de preto. Gente, a gente está em 2020 e acontece isso. Aconteceu na minha cidade, acontece na cidade de todo mundo. Acontece. Sabe? Aqui eu não vou citar nada, mas uma pessoa, uma superior chamou outra e falou, vocês ficam fazendo esse serviço de preto aí. Falou uma pessoa negra. Tá? A gente ainda vai trabalhar esse conceito de preto e negro depois, não vai ser eu que vou abordar, vou passar um vídeo para vocês, porque eu tenho a propriedade para falar do que está no nosso livro. Mas nada como uma pessoa que luta por seus direitos, que eu vou colocar para vocês posteriormente, provavelmente na próxima aula, para explicar isso melhor. Principalmente porque eu não sou negra. Eu luto pelos direitos, mas eu jamais senti na pele um preconceito pela minha cor. O branco não sofre preconceito. Racismo inverso. Mentira! Eu nunca fui barrada num shopping, numa festa, pela minha cor. Esse racismo inverso é coisa de gente burra. Não existe racismo inverso. Repita comigo. Não existe racismo reverso. Branco não sofre racismo. Um pobre pode sofrer racismo por ser pobre, mas ele sofreu porque ele é pobre, não porque ele é branco pobre. Ok? Que fique claro. A coisa tá preta. Quer dizer, preto é ruim. Então, a coisa tá preta, a coisa tá ruim. Mercado negro. Aquele mercado que não presta, que é contrabando. São expressões que depreciam a cultura negra, a cor preta. Denegrir vem de deixar negro. Olha que horror. Denegrir a imagem de alguém, deixar a imagem de alguém negra. Por quê? Porque negro, segundo essa concepção racista antiga, não presta. Então, esse tipo de coisa a gente tem que deixar de usar. São expressões racistas, que a gente tem que abolir do nosso cotidiano. Da cor do pecado. Por que da cor do pecado? Porque a negra era usada antigamente de várias formas. Isso é horrível. Não tem cor do pecado. O pecado não tem cor. Morena, mulata. A gente usa moreno para amenizar, gente, não é legal. Segundo, né, os ativistas negros. Mulato, moreno, eu não lembro exatamente a derivação do termo, mas mulato vem de mula. A mula é um híbrido entre dois animais. Nunca lembro qual, se é a égua, o burro, o jumento, não sei quem, não interessa. Mas são dois animais que formam um outro. Vira mula. Então, mulata, entre branco e negro, vira
um híbrido de 2 animais. Por favor, não usem mulato, não usem. Não sou tuas nega. Mano, olha essa expressão. Não preciso nem falar. Cabelo ruim, bombril, cabelo duro. Cabelo é cabelo. Nasceu com o pé na cozinha. Ai, preciso. Não preciso, né? Não existe racismo no Brasil. Cara, nem existe. Olha vocês. Fala vocês pra mim, se existe ou não existe racismo no Brasil. Formatura de medicina. Aprovados no concurso para serem garis. Universidade Federal da Bahia, é que a Bahia é um povo branco, 90%. Não. A Bahia tem uma população bem maior de negros do que de brancos. E olha, quantos negros você vê nessa foto? 2. Não preciso dizer nada, preciso. Para o antropólogo congolês radicado no Brasil, Kabengele Munanga, a classificação dos grupos étnicos também pode cumprir uma função social, de valorizar elementos como a língua, a religião, a visão de mundo e outros aspectos da cultura de seu grupo, comunidade, etnia ou nação. A valorização, por sua vez, promove a unidade, a solidariedade, a identidade, que garante a sobrevivência desse grupo. Entretanto, quando a gente valoriza apenas um traço cultural correspondente de uma identidade sociocultural específica, em detrimento a outras, passa-se a depreciar integrantes de grupos diferentes. Por exemplo, se eu só valorizo a cultura europeia, a vestimenta da cultura europeia, eu passo a desvalorizar a de outro grupo, que não é igual ao da cultura europeia. Isso é comum no nosso país. A gente teve uma visão eurocêntrica, a Europa como centro do mundo. A gente importa cultura, a gente importa muitas coisas de lá. Vou dar um exemplo. A minha camiseta. Eu tô com a camiseta do Harry Potter. Em inglês. Ok, mas isso é não, porque eu não, claro, porque eu gosto. Mas observa. Se eu quiser comprar uma roupa étnica, uma roupa com características étnicas de outros povos, que não seja o padrão de vestimenta americano, da América do Norte e da Europa, eu consigo. Eu acho lindo aqueles vestidos florais mexicanos. Onde eu compro? Alguém sabe? Não, né? Porque é difícil. Uma roupa étnica africana, onde compra? Difícil, né? Olha que absurdo. A gente valoriza uma cultura em detrimento das demais, tá? Portanto, isso eu estou dando exemplo em roupa. Tem uma gama de possibilidades que eu posso estar falando. Portanto, sociologicamente, a classificação e diferenciação entre as etnias resulta das interações entre os indivíduos, entre os grupos sociais, funcionando como mediadora das relações sociais. Uma torcida de futebol cantando, comemorando e torcendo por seu time no estádio é uma imagem positiva da existência da relação de identidade comum entre diferentes indivíduos e grupos. No entanto, se esses dois grupos, essas duas torcidas estão se enfrentando em decorrência da exacerbação dessas especificidades, demonstra que esse sentimento pode resultar em preconceito, segregação e violência. É bom, por um lado, você se sentir parte de algo da sua identidade? É. Mas desde que isso não interfira, você sentir a outra como menor e chegar a um embate. Assim. Foi o que eu encontrei, tá, gente? Nada contra os times. De verdade. É que eu achei assim a mais emblemática. Para a professora e pesquisadora em educação Vera Maria Candal, do Rio de Janeiro, os preconceitos sobre o ponto de vista afetivo são difundidos, arraigados, renovados na nossa sociedade por meio de mecanismos educativos. Olhem essa provinha do infantil. Cubra o pontilhado que liga cada profissional ao seu local de trabalho. Olha, me diz. Isso não é um preconceito arraigado? Isso não é um preconceito que se renova?
Você não aprende errado? Tenso. Porém, vocês estão vendo que é real, infelizmente. É isso que tem que mudar. Mas é importante deixar claro que também são difundidos em ambientes mais amplos do que a educação formal. Como os meios de comunicação, a família, o esporte, o lazer e etc. Gente, as novelas são antigas no nosso país. Há pouco tempo a gente teve os primeiros protagonistas negros. Eu fiz uma monografia sobre como o negro é visto no Brasil para o meu TCC de Sociologia. E mostra que o primeiro protagonista de uma novela, que era a Cabana do Pai Tomás, o pai Tomás era um escravo, em vez deles pegarem um ator negro, eles pegaram um ator branco e fizeram blackface. Pintaram o ator branco de negro para ser protagonista. Por quê? Porque um negro não seria bom o suficiente para desempenhar o papel de um negro? Sério? Tenso. Horrível. Isso vai muito além. A monografia tem 60 páginas. Eu posso falar o dia inteiro sobre isso. Sem contar, vocês são mais novos do que eu. Vocês nasceram com negros protagonistas na TV. Durante muito tempo, você encontrava dentro das telenovelas um negro desempenhando papéis subalternos, sim. Motorista, a faxineira da casa, o ladrão, o bandido, o cara da favela, como se fossem só para aquele local. É um absurdo. Hoje, aos poucos, se você observar, porque é pouco, vai mudando. Isso eu estou falando do Brasil. Pega os filmes americanos. Observa onde estão os mexicanos nos filmes americanos. Nos mesmos papéis de subordinação. Existem esses preconceitos arraigados que tendem a mudar, mas depende de nós para isso. O processo de socialização nas diferentes instituições influencia as escolhas, as crenças, os gostos, os gestos, ocasionando atitudes negativas, que são, assim, socialmente construídas e emocionalmente internalizadas pelas pessoas e grupos. Muitas pessoas são portadoras e nem sabem. Todos sofremos com isso. Pode ser transmitido pelos pais, pelos amigos, pela escola e até pela TV. E tem cura? Tem. Preconceito se trata com educação. E aqui estamos nós. Há casos em que o preconceito é imperceptível até para a própria vítima. É o que ocorre quando um garoto negro que caminha pela rua com outros não negros vê como normal o fato de ser o único a ser abordado pela polícia. Normal? Será? Isso mostra que o preconceito está muito difundido nas interações sociais, a ponto de se tornar aceitável, tanto por aquele que comete, quanto por aquele que sofre seus efeitos perversos. Essa naturalização do preconceito deve ser questionada. Todos vocês devem ter conhecido, ouvido falar do João Pedro. João Pedro foi morto dentro de casa, numa ação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele estava dentro da casa dele. A polícia invadiu a casa dele e atirou. Ele era um estudante de 14 anos. Ele era um adolescente, uma criança de 14 anos. E foi morto dentro de casa. Quando um humorista cria um personagem fictício que reproduz um preconceito contra a mulher, contra negro, homossexual ou naturais de alguma região ou cidade, muitas vezes sociedade e os próprios grupos envolvidos nessa caracterização preconceituosa se divertem e acham normal, aceitável essa ridicularização. Nesse contexto, o caráter humorístico do personagem disfarça o preconceito e a sua percepção. Em Pânico, Chefe, o humanista Eduardo nunca consigo esse daí mesmo, se pinta de preto para interpretar um africano, um personagem com comportamento selvagem que se expressa através de gritos e grunhidos. Muitas pessoas manifestaram sua indignação na internet. No Facebook, a página de repúdio ao racismo do personagem O Africano, do programa Pânico na Band, exigiu o fim do quadro. O evento, com mais de 1,7 mil convidados, foi criado para pressionar a emissora a extinguir a atração. Em sua descrição, os organizadores acusaram o programa de racismo
e humilhação contra o povo africano. Sim, saiu do ar. Era ridículo. Discriminação. As diferentes formas de preconceito podem levar a várias práticas de discriminação. Socioeconômica, religiosa, cultural, étnica, etária, relacionadas à orientação sexual, ao gênero, à nacionalidade, etc. Discriminação é a negação da igualdade de tratamento transformada em ação concreta. Ocorre pela ação de diferentes agentes, indivíduos, grupos e instituições. Pode ser, na maioria das vezes, observável e mensurável, dá para ver a discriminação, embora se caracterize como um fenômeno social distinto. A discriminação e o preconceito estão interrelacionadas no convívio social. Discriminação é atitude ou tratamento diferenciado em relação a outra pessoa, que prejudica essa outra pessoa. Discriminar é estabelecer algum tipo de distinção que, generalizada contra determinado grupo ou indivíduo no convívio social, pode levá-los à marginalização. Marginalização, aquele que está à margem, que não está inserido no grupo. Ou à exclusão, isto é, estigmatização e isolamento social. Esse caso aconteceu em Curitiba, tá? Foi em 2017, mas eu me lembro desse caso porque esse rapaz tem alguns amigos em comum comigo, eu morei lá há alguns anos. Ele é um advogado, depois vocês podem ler na matéria, né, procurar, que vai ter na internet. Ele é advogado, ele estava num jantar, ele estava vestido com uma camisa preta, uma gravata preta, uma calça social preta e um sapato preto, social. Porque ele é advogado, tá? E estava nesse jantar de advogados. Falou, vamos sair depois daqui? Vamos. E foi até uma boate, né? Uma boate, inclusive, que eu frequentei muitas vezes em Curitiba. Não sei se eu posso falar, mas chamava James na época a boate. Ainda deve chamar, não sei se ela ainda existe. Ele foi barrado pelos seguranças na porta. Foi impedido de entrar. Sabe por quê? Porque o segurança falou que não podia entrar porque estava parecido com segurança. Estou falando sério. Eu estou falando sério. O segurança falou assim, você não vai poder entrar aqui não, porque você está vestido desse jeito, você está parecendo um segurança, vão te confundir com segurança, não entra não. Gente, olha isso. Chega da falta de ar, de nervoso. A discriminação pode ser direta e visível, passível de reprovação imediata, mas também pode ocorrer de maneira indireta e sutil, de difícil percepção. É o caso dos que solicitam o currículo do candidato acompanhado de fotografia. Assim, a empresa pode selecionar candidatos por sua aparência, abrindo espaço para discriminação étnica e social. A empresa de São Paulo oferece babás e diaristas pela cor da pele. A cor da pele vem sendo usada como critério para a contratação do pessoal em São Paulo. Conforme a reportagem de O Dia constatou ontem, a empresa de recursos humanos, Resilar, situada no bairro Vila Mariana, zona sul da capital paulista, dá ao cliente a opção de escolher na ficha que preenche a opção cutis, pele, para definir o perfil. Sim, gente, isso acontece. Essa matéria é de 2011, mas tem várias outras. Eu peguei porque estava mais completinha. Se vocês quiserem parar depois, dá uma lidinha e tá aí. Como eu disse já, que a Constituição brasileira assegura o direito de liberdade de expressão e que tem que estar assegurada a igualdade. Já li essa parte. Esse é o Kabengele Munanga, que eu já falei, que fala sobre isso, tá? Ele é maravilhoso. Os livros dele são incríveis. Leia as reportagens dele na internet, tem várias, de grande valia. Discriminação contra nordestinos. Sim, a xenofobia dentro do nosso país, olha que interessante. O racismo e a xenofobia podem ser exemplificados pelo ataque e ofensa aos nordestinos. Durante as últimas campanhas eleitorais para a presidência do Brasil, não a de 2018, a anterior, o nosso livro é um pouquinho mais velho. Como no último pleito para a Prefeitura de São Paulo, várias manifestações foram registradas nas redes sociais. Nordestinos sofreram uma série de agressões calcadas pelos estereótipos e preconceitos. Para compreender o alcance do problema, vamos ler a reportagem a seguir sobre a discriminação
em relação aos eleitores da presidente Dilma na região Nordeste. O TUM reuniu posts discriminatórios de eleitores que associam a expressiva votação da Dilma aos programas. Desculpa, gente, tocou meu despertador, daí trava porque eu tô gravando no celular. Ok, então o TUM reuniu esses posts discriminatórios que falavam que os eleitores da Dilma só eram eleitores da Dilma por causa dos programas sociais. Vamos ler. Com o resultado das eleições presidenciais do primeiro turno, uma onda de comentários racistas tomou conta das redes sociais. O TUM, esses nordestinos, reuniu posts no Twitter repletos de ódio e discriminação, vindos de eleitores de outras regiões do Brasil. Eles associam os votos dados à candidata Dilma Rousseff do PT aos programas sociais promovidos pelo governo federal no Nordeste do país. Vamos ler. Como ganhar voto de nordestino? É só dar um prato de comida e uma garrafa d'água. Vão trabalhar. Gente, esses nordestinos tudo pobre, acham que a Dilma vai aumentar o Bolsa Família deles? Dizendo que preconceito contra o Nordeste é do Sul mesmo? E tô nem aí. Quero que se sozinhos, porque não tenho culpa da burrice deles. Só aqueles nordestinos malditos que votam na Dilma. Nossa, espero que nunca mais chova lá, seca para sempre. Não sabe nem escrever, nem colocar vírgula. Se esses nordestinos sem água não ferrarem com tudo... Em 2010, a estudante de direito Maiara Petruso foi condenada a 1 ano e 5 meses de prisão por mensagens como essa, na época das eleições. A pena foi convertida, no entanto, à prestação de serviços comunitários e pagamento de multa. O Ministério Público Federal denunciou a estudante por crime de discriminação e preconceito de procedência nacional, com base no artigo 20 da Lei nº 7.716, de 89. Ela apoiava o candidato José Serra, do PSDB, e publicou as ofensas ao criticar a vitória de Dilma Rousseff na disputa à presidência. Nordestino não é gente. Faça um favor a São Paulo. Mate um nordestino afogado. Precisa falar alguma coisa? Brasil em preto e branco. A renda e as condições sociais variam no nosso país de acordo com a cor da pele. A renda per capita dos negros e dos brancos. Negro, tá aqui, ó, 633, vou falar arredondando. Branco, 1.162. Expectativa de vida, negro, 73, branco, 75. Anos de estudo, população negra, negra e parda, tá, gente? 6,4, enquanto por branco, 8,2. Alfabetizados, negros e pardos, 80,5%, enquanto os brancos, 91,7%. População escolarizada, 81,9% para os negros e pardos, contra 98,3% dos brancos. Posição de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, perspectiva de saúde, moradia, qualidade de vida. Os negros do país, no nosso país, ocupam a 102ª posição, enquanto os brancos, 75ª. Alvo preferencial, a população negra e parda registra mais mortes violentas ou que poderiam ser evitadas em número de pessoas. A agressão contra negros, 35,207 contra 13.895 para brancos. Já a discriminação direta pode ser comprovada quando verificamos que para a mesma função ou salário varia de acordo com o sexo, a cor ou a raça. Eu ia até colocar isso aqui no slide, eu esqueci. Uma matéria essa semana escancarou o machismo e o racismo em Hollywood. Aquele ator do Velozes e Furiosos, Van Diesel, ganha mais do que a Meryl Streep. Podem procurar. A Meryl Streep, não que o Van Diesel seja ruim, não tô falando isso, mas ela é magnífica. Não faz sentido ela ganhar menos que ele. Acredito que ela deveria ganhar mais ou pelo menos igual. E a Viola Davis, que é outra maga do cinema, maravilhosa, incrível, negra, ganha menos que o Van Diesel e menos que a Meryl Streep. No mínimo, todos eles deveriam ganhar igual. No mínimo. Desigualdade de salários. Pesquisa da Catio mostra que empresas pagam menos para mulheres em todos os cargos. Todos os cargos.
Aí, ó. IBGE divulga estudos sobre cor ou raça. A população declaradamente preta ou parda. Gente, uma coisa. Sempre eu vou falar população preta ou parda, porque é assim que o IBGE classifica, tá? Então, às vezes a gente fala população preta. Dá a impressão que estou falando de uma forma depreciativa, jamais. É porque é assim que o IBGE classifica. Quando uma criança nasce, não tem lá negro, branco, amarelo, indígena, outros. É preto, branco, pardo, indígena, amarelo, outros. É assim a classificação pelo IBGE, ok? Que fique claro. Bem, tem menos escolaridade, a população declaradamente preta e parda, e o rendimento médio equivale a metade do recebido pela população branca, na média das 6 regiões metropolitanas da pesquisa mensal do emprego do IBGE. Tá aqui, ó. Preta e parda é a verde, e a branca é a azul. No gráfico. Observando a tabela sobre a desigualdade de rendimento, como explicar que a renda média das mulheres seja menor que a dos homens? Uma justificativa possível: as mulheres sofrem discriminação no mercado de trabalho. Em alguns casos, é vedado a elas o acesso a determinados casos, empresas e instituições. Isso pode ocorrer de maneira explícita, como nas Forças Armadas, instituição que apenas recentemente passou a admitir mulheres entre seus quadros, ou de maneira implícita, aquela que não está tão visível, como em diversas empresas, nas quais se escolhem homens para cargos superiores de executivo e de melhor remuneração. Socialmente, essa discriminação são justificadas por uma pretensa competência maior dos homens para cumprir determinadas tarefas e exercer funções mais valorizadas. Há os que justificam de forma ostensiva essa desigualdade pelo fato de a mulher ser supostamente ter um vínculo maior com os problemas domésticos. Ai, imagina, gente, que absurdo. De repente, um presidente, alguém lá do superior falar, mas mulher ganha menos que engravida. Surreal, né? Ridículo. Isso jamais vai acontecer. Assim, o mercado de trabalho é segmentado conforme o gênero, tendo as atividades destinadas às mulheres remuneração menor do que atribuída aos homens. Essa charge vira e mexe aparece em vestibular. Será que os direitos são iguais, as oportunidades e o acesso são iguais? Em algumas situações, a discriminação pode ser acompanhada pela segregação, com o objetivo de separar e isolar grupos considerados minorias, isso é, grupos marginalizados e vulneráveis, que vivem à sombra da cultura majoritária dominante. Galera, isso daqui aconteceu, os indígenas foram proibidos de comercializar seu artesanato na rua. É a cultura deles, faz parte da cultura, dos hábitos deles. É um absurdo. Olha, será que existe discriminação, segregação, separação, omissão? Pantanal e Amazônia, 2020. 21 de março, Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Em mensagem sobre a data emitida em 2011, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, comentou essa importante iniciativa contra o racismo. O Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial é comemorado anualmente em 21 de março, porque naquele dia, em 1960, a polícia abriu fogo e matou 69 pessoas numa manifestação pacífica em Sharpeville, na África do Sul. Essas pessoas se manifestavam contra o regime do apartheid, o Paz-Laos. Ao proclamar o dia em 1966, a Assembleia Geral exortou a comunidade internacional a redobrar os seus esforços para eliminar todas as formas de discriminação, na sua resolução 2142. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. O Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial lembra-nos da nossa responsabilidade coletiva de promover e proteger esse ideal. Amo Armandinho.
A discriminação racial. A discriminação racial e étnica ocorre diariamente, dificultando o progresso para milhões de pessoas ao redor do mundo. O racismo, a intolerância, podem assumir várias formas, como indivíduos negando os princípios básicos da igualdade, para alimentar o ódio étnico, que podem levar ao genocídio, que podem, então, destruir vidas e fraturar comunidades. A luta contra o racismo é uma questão de prioridade na comunidade internacional e está no cerne do trabalho do Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos. Estados Unidos, 2020, George Floyd, quem não viu? Ele foi abordado por um policial que pisou no seu pescoço e sufocou ele até a morte. Ele pediu, ele implorou, ele desmaiou por diversas vezes e ele recobrou a consciência e pediu, por favor, que ele estava sendo sufocado. Ele foi morto. As Nações Unidas têm se preocupado com esse problema desde a sua fundação e a proibição da discriminação racial está consagrada em todos os direitos, principais instrumentos internacionais dos direitos humanos. A ONU impõe obrigações aos Estados-membros, como tarefas de erradicação da discriminação, tanto na esfera pública quanto na privada. O princípio da igualdade também exige que os Estados devam tomar medidas especiais para eliminar as condições que causam ou contribuem para perpetuar a discriminação racial. Brasil, 2019, Evaldo do Santo Rosa, 51 anos, teve o carro metralhado com 80 tiros enquanto ia para um chá de bebê com a sua família. Tinha criança no carro. Em 2001, a Conferência Mundial contra o Racismo produziu um programa mais confiável e abrangente para combater o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância correlata. A Declaração de Durban e o Programa de Ação. Em abril de 2009, a Conferência de Revisão de Durban examinou o progresso mundial na superação do racismo e concluiu que ainda há muito para ser alcançado. Sem dúvida, a maior realização da conferência foi o renovado compromisso internacional da agenda antirracismo. Imagens mostram alunos agredindo e humilhando o professor em sala de aula. Tiago dos Santos pediu afastamento. Disse que ama a profissão, acredita na mudança através da educação, mas teme pela vida. Posso colocar o link para vocês verem essa reportagem. É de chorar. Eu não estou brincando. Está muito longa a nossa aula. Eu vou deixar a segregação para depois. Tudo bem? A gente para por aqui. Vou gravar uma próxima aula. Ficou bem extenso, mas daí já fica para a nossa primeira prova. Um beijo para todos. Assistam e não só façam a prova, pensem sobre tudo que eu disse. Dúvidas, me mandem que eu respondo na próxima aula.